Bom, nós vamos fazer tipos de quê? Uma matéria que cai ou despenca em prova, gente? Despenca. Aqui, não vou falar que é assim, sempre não, mas de uma prova para outra, a gente sabe que aparece que, de uma prova para outra, que eu falo assim, uma tem, uma não, uma tem, uma não. Se você pegar as grandes organizadoras, aparece tipos de quê? Não tem jeito, tá? Vou começar com pensando, fazer uma análise de item e depois a gente faz a análise de frase. Quando a gente faz a análise de item, é sempre a partir de quê, gente? De um textinho. O cara colocou lá um textinho. Aí vem um textinho assim. No caso aqui, ó, eu coloquei que aqui e outro que aqui. Podia até aproveitar o nosso pensando, né? Que depois do que já vem o se, você já sabe que já tem um se aqui também, que dá pra gente trabalhar. Bom, eu posso colocar questões assim, ó. Primeiro fala assim, ó. No primeiro período, vamos supor que a gente tivesse esses dois itens, dava até para fazer mais um, né? Porque eu tenho 3 Qs ali, eu consigo fazer mais alguma coisa. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. No primeiro período do texto, o vocábulo que recebe a mesma classificação nas duas ocorrências. Falei na metade. Ele não ocorreu 2 vezes no primeiro período? A sociedade que valoriza a educação espera tanto do futuro que abre mão de ações no presente. E aí? Então, no primeiro período do texto, o vocábulo que recebe a mesma classificação nas duas ocorrências. Sim ou não? Não, né? Então, a sociedade que valoriza a educação. Quem que valoriza a educação? A sociedade. Não está retomando o termo antecedente? Então, esse que retoma o termo antecedente, ele é um pronome o quê? Relativo. Então, esse que aqui a gente vai chamar de pronome relativo.
Aí eu tenho assim, ó, a sociedade que valoriza a educação espera tanto do futuro que abre mão de ações no presente, né? Tanto que, então eu tenho tanto que é uma consequência, ó. Espera tanto do futuro que abre mão do presente. É uma conjunção consecutiva, ou seja, da ideia de consequência. Então, quando eu falo assim, no primeiro período do texto, o vocábulo que recebe a mesma classificação nas duas ocorrências, verdadeiro ou falso? Falso. Então, esse item aqui, errado. O vocábulo que, no último período do texto, introduz oração adjetiva. Bom, se ele introduzir uma oração adjetiva, ele tem que ser um pronome relativo, não é isso? Para introduzir oração adjetiva, tem que ser pronome relativo. Sabe-se que o problema requer ações variadas. Quem sabe, sabe algo. O se é partícula apassivadora. Sabe-se é a mesma coisa de é sabido que o problema requer ações o quê? Variadas. Então, esse pedacinho que está aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, sabe-se que o problema requer ações variadas. O que vai ser esse aqui aí? Conjunção integrante. Se ele introduz oração substantiva, o que obrigatoriamente funciona como conjunção integrante. Uma conjunção integrante. Então, o vocábulo que no último período do texto introduz oração adjetiva. Verdadeiro ou falso? Falso. O que ele introduz? Oração de que tipo? Substantiva. Beleza? Bom, o que mais que eu podia fazer aqui que seria um item bem bacana? Se eu colocasse esse trecho entre vírgulas, a sociedade, vírgula, que valoriza a educação, vírgula, espera tanto do futuro que abre mão de ações no presente. Alteraria a correção gramatical? Não, mas implicaria mudança de sentido. Então, vou fazer esse item porque é um item que sempre cai e aí você vai se lembrando que é a questão da oração adjetiva. Esse que, como ele é o pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva. Se ela está sem vírgulas, ela é restritiva. Se ela tiver com vírgula, ela vai ser o quê? Explicativa. E a gente sabe que nessa situação sempre haverá mudança de sentido. Não sempre haverá? Então, olha aqui, ó. Se eu colocasse o item assim, ó. Então, eu tenho lá assim, ó. Se o trecho que valoriza a educação vier entre vírgulas, não haverá prejuízo da correção gramatical. Certo, não é isso, gente? Por que está certo? Gramaticalmente, eu tanto posso ter uma oração restritiva, quanto uma oração o quê? Explicativa. As duas coisas estão corretas do ponto de vista gramatical. Se o trecho que valoriza a educação vier entre vírgulas, não haverá alteração do sentido original. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, quando eu falo não haverá alteração do sentido original, aí já está o quê? Errado. Porque o sentido original vai ser alterado, tendo em conta que, sem vírgula, a oração é uma oração restritiva.
E com vírgula, a oração vai ser uma oração como? Explicativa. Então, o sentido é alterado e a correção gramatical se mantém. Então, aqui, ó, nas orações adjetivas, a gente já falou isso, mas é bom frisar. Então, isso aqui, ó, nas orações adjetivas, alterações na pontuação mantêm, em regra, a correção gramatical, mas alteram o quê, gente? O sentido, não é isso? E por que eu coloquei mantém em regra a correção gramatical? Porque de vez em quando eu posso fazer um item assim, ó. Se houver uma vírgula antes do que, só uma vírgula antes do que, vai manter a correção gramatical ou não vai? Não vai, porque a frase vai ficar mancando. Ou ela tem de vir entre vírgulas, ou sem o quê? Nenhuma. Par ou nada. Não é tipo isso? No fim da frase é que existe a possibilidade de ter uma vírgula e um ponto o quê? Final. Então é par ou nada. Porque senão, sem querer, às vezes vem uma questão maliciosa, né? Então mantém em geral, porque tem que ser o quê? Um par. Pode ser vírgula, vírgula, vírgula e ponto. Né? Porque se você estiver colocando uma vírgula só, vai estar errado. Não vai? Conseguiram pensar nisso aqui? Sim? Então, se o trecho que valoriza a educação vier entre vírgulas, não haverá alteração do sentido original, está errado não, que haverá alteração do sentido original, embora a correção gramatical se mantenha, beleza? Então, nós vamos fazer um pensando de tipos de que, basicamente, só que agora nós vamos fazer frases, tá? Então, analisar frases. Aqui o problema é que às vezes o menino não consegue nem classificar, porque ele não tem noção na cabeça dele de quais são os tipos do quê? De quê? Ele fala assim, eu não sei nem mais ou menos por onde que passa isso, né?
Então, o que eu quero fazer? Classificar os Qs aqui. Antes, então, de eu te explicar quais são os tipos de Q, né? Você vai fazer isso pensando de frases para você ter uma referência de quais são os tipos de Qs. Quantos tipos de Qs existem? Ou quantos você consegue imaginar? Quantos tipos de Qs existem? 12. Não, você pode até... dá para chegar no 15? É possível chegar no 15. A questão é outra. A questão é que você vai colocar tipos que são menos o quê? Comuns. Beleza? Então, quantos tipos de Qs existem para a gente analisar essas frases aqui e ter uma noção das possibilidades existentes? 12. Vamos começar com o básico. Pronome o quê? Relativo. Conjunção integrante. Conjunção consecutiva. Conjunção comparativa. Conjunção explicativa. Preposição acidental. Esses daqui eu diria que são os que mais o quê? Aparecem, os que mais caem. Mas aí a gente vai para partícula o quê? Expletiva. Aí depois a gente tem substantivo. Pronome como interrogativo, que também pode aparecer. Advérbio de intensidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conjunção aditiva e locuções o quê? Conjuntivas. Essas locuções conjuntivas, por isso que eu falei, se você quiser chegar no 15, era possível. Porque locuções conjuntivas você vai ter um monte de finalidade, né? Para que, visto que, já que. Você vai ter uma possibilidade muito ampla. Bom, dadas as possibilidades, agora eu só tenho que escolher qual que é o tipo que se aplica ao que está escrito aqui. É em um meio confuso que surgem novas ideias. E aí? Partícula expletiva. Novas ideias surgem em um meio confuso. Todo mundo consegue perceber isso? Então, é em um meio confuso que surgem novas ideias. Esse que pode ser suprimido, não pode? Eu posso falar assim, novas ideias surgem onde? Em um meio confuso. Todo mundo consegue perceber que esse que pode ser suprimido? Dá para tirar, né? Novas ideias surgem em um meio confuso. Não é fácil de ver, mas você vai se adaptando ao modelo. Aqui existe um adjunto o quê, gente? Adverbial. Então, esse adjunto adverbial aí, ele já é uma sinalização de que existe uma grande chance de ser uma partícula expletiva. Outra coisa que facilita você identificar é porque você sabe que a partícula expletiva pode ser combinada com o verbo ser. Então, isso também facilita. E aí, claro que na hora de perguntar se pode suprimir, tem que suprimir o quê? Os dois. De vez em quando a gente vê umas questões assim, ó. É possível suprimir o vocábulo que por se tratar de uma partícula expletiva? Aí o menino vem e fala assim, gostei demais. Onde é que está o problema? É em um meio confuso, surgem novas ideias. Dá para ficar assim? Não. Então, se eu tirar só o que, não vai ser possível. Eu tenho que tirar o que e o simultaneamente. Todo mundo percebe? É o parzinho aqui que é o que? Expletivo, né? É necessário que os cidadãos se conscientizem. E aí? O que vai ser isso? Conjunção
integrante, né? Não dá para tirar, porque aqui eu tentei te enganar assim, ó. É que. Aí o menino vira e fala assim, é que partícula o quê? Expletiva. Mas observe que não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho aqui um verbo de ligação, verbo de ligação, necessário, que é um predicativo do sujeito, e uma oração funcionando inteira como sujeito. Que os cidadãos se conscientizem é necessário. Então, a frase já está o quê? Invertida. E não dá para tirar o necessário, os cidadãos se conscientizem. Faz sentido isso? Não. Tá vendo? Então, nem toda vez que tiver que vai ser partícula o quê? Expletiva. O mais comum é que ela apareça quando você tiver aqui que tipo de termo? Adjunto adverbial. Mas também não é sempre não, tá? Nós vamos ver modelo que é outro caso. Então, nesse caso aqui, esse que é uma conjunção integrante. Não é caso de partícula o quê? Expletiva. Conseguiram pensar? Comprou os livros que lhe garantiriam a aprovação. E aí? Comprou os livros que lhe garantiriam a aprovação. O que lhe garantiriam a aprovação? Os livros, não é isso? Não está retomando a palavra antecedente? Então, se está retomando a palavra antecedente, o que vai ser esse quê? Pronome relativo. Todo pronome relativo introduz uma oração adjetiva. Então, aqui a gente tem um pronome relativo. E eu já sei que aqui é uma oração subordinada adjetiva, como ela está sem vírgula, restritiva. Então, nesse caso aí, pronome relativo que sempre recupera um termo antecedente. Ela era uma pessoa mais dedicada que a maioria. E aí? Não é mais dedicada que? Então, nesse caso, eu tenho uma comparação, não é isso? E aí, ó, o que está me mostrando que é uma comparação é esse mais dedicada que. Então, aqui é uma conjunção comparativa. Beleza? Aí, depois, na 5. No Brasil, temos que nos convencer de que é preciso ser honesto. Então, vou fazer os dois separados. O que vocês acham que é esse primeiro aqui? Temos que, temos de, o que vocês acham? Esse aqui. Essa é uma preposição acidental. Esse aqui equivale a de, ó. Temos que nos convencer, temos de nos convencer. Não é uma preposição acidental e é um caso que a gente tem que decorar, porque é um tipo específico de locução, ter ou haver mais infinitivo. Se a gente não decora isso aqui, a gente fica achando que é conjunção integrante. Então tem que ter maior cuidado, tá? Então aqui é uma preposição acidental, mas eu vou te explicar isso tudo, né, gente? Então, temos de ou temos que nos convencer de que é preciso ser honesto. O que vai ser aquele que de lá? Conjunção integrante. Quem se convence de. Não está introduzindo uma oração subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Indireta. Então, esse que aqui, ó, tá depois de verbo, é uma conjunção integrante. Então, preposição acidental, conjunção integrante, conjunção comparativa, pronome relativo, integrante, expletiva é o que a gente tinha aqui. Substantivo. Ah, então o que também pode ser um substantivo, Flávio? Pode. Aí eu vou te dar esses tipos agora, te explicando as particularidades de cada um. Ali, na verdade, você tem duas, né? Vamos falar a verdade. Ali tem, naquele pedacinho você tem duas. Porque aqui, ó, você tem assim, ó, de que é preciso é uma. Ser honesto é outra, né? Esse pedacinho aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E esse pedacinho aqui, ó, ser honesto é preciso. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aquele outro pedaço lá é a oração principal.
Só tem 3 também no período, não tem mais, nesse caso aí, só essas 3. Só, 3 é pouco. Período grande é com 7 orações e aparece. Flávia, como é que cai na prova? Pergunta direto? Não. Às vezes sim, às vezes não. Pode ter um enunciado super direto perguntando assim, assinale a alternativa em que o vocábulo que recebe uma classificação diferente dos demais. Pode ter uma análise de item, que aí nesse caso ele pega uma frase que é do texto e fala assim, ó, na linha 2, o vocábulo que recebe a mesma classificação que o que na linha 27, né? Ainda pode ter uma questão mais implícita, tipo assim, o vocábulo que, no último período do texto, compõe uma locução verbal. É isso, ele é uma preposição acidental, logo ele compõe uma locução o quê? Verbal. Posso falar assim, o vocábulo que, na linha 3, vou supor que é linha 3, mas imagina que eu tirei do texto, tá? Introduz uma oração o quê? Adjetiva. Nem sempre cai diretaço, só o tipo de que não. Ele pode perguntar o tipo de que, mas pode perguntar o tipo de o quê? Oração, pode perguntar uma questão de pontuação envolvida, perguntar se 2 tipos têm a mesma classificação. Agora, de vez em quando, vem aquelas questões que eu considero que são facilitadoras. O que é uma questão facilitadora? Imagina um enunciado assim, ó. Só não é pronome relativo o vocábulo que destacado em. Porque quando você pergunta assim, qual que é o diferente dos demais, ainda é um pouquinho pior. Quando eu falo qual não é pronome relativo, fica mais fácil. Você não tem que saber nem o que ele é. Você só tem que saber que ele não é pronome relativo. Aí vamos supor, o menino tem o conhecimento que todo pronome relativo retoma um termo que antecedente. Facilita, tá? Então nem sempre é bonzinho, não. Existem várias opções, porque pode cair numa questão de item também, né? Que é até mais comum, não é, gente? Tem que treinar, né? Não tem jeito. Bom, então vamos para os nossos conceitos. Vamos começar pelos que caem mais e são mais o quê? Complicados, tá? Então, o mais caidor de composta mesmo é o pronome relativo. Primeira coisa que eu sei sobre os pronomes relativos. Sempre retomam um termo que antecedente. Essa é a principal característica do pronome relativo. Introduzem que tipo de oração? Então, introduzem oração subordinada adjetivo. Bom, o que acontece com o pronome relativo? Em regra, ele vem precedido de quê, gente? De um substantivo, não é isso? Pode ser um pronome também, não pode? Que é o caso DR, por exemplo, né? Então, vou colocar assim, ó, em regra, na verdade, eu posso traduzir isso aqui de outra forma. Pronome relativo nunca vem precedido de quê? De verbo, né? Então, eu tenho um pronome relativo, ele nunca vem precedido de verbo, porque o negócio é um pronome, quer dizer, eu estou para o nome e não para o verbo, senão a gente chamava provérbio, né? Então, aqui, ó. O problema é que, às vezes, você acha que está precedido de verbo mesmo não estando, né? Vamos supor que tivesse uma frase assim, ó. Encontrou o que procurava.
Às vezes o aluno olha rápido e acha que esse que está depois de qual palavra? Encontrou. E não consegue entender que esse o aqui tem valor de o quê? Aquilo. Encontrou o que procurava, esse que está retomando o. Encontrou aquilo que procurava. É isso que acontece. Então, esse aqui é um pronome relativo. Aí eu tenho lá assim, ó, não tinha acesso às informações que ele mencionou. O que ele mencionou? As informações. Então, esse que aqui está retomando quem? Informações, pronome relativo. Então, não tinha acesso às informações que ele mencionou. Pode ter um adjetivo aqui no meio, não pode? Né? Aqui, ó. As coisas boas as coisas boas que vivemos, o que nós vivemos? Coisas boas. Mas tem um núcleo aqui, que é um substantivo. Que às vezes você olha rápido e fala assim, ah, mas aqui, ó, ele veio depois de adjetivo. A única proibição é que eles não vêm depois de quê? De verbo. Em geral, em regra, vem precedido de substantivo ou pronome. Mas é claro que eu posso ter um adjetivo aqui, uma locução, né? Isso é possível. É uma adjunta de nominal, né? Pode ter um aposto, às vezes. É um termo aí que está se referindo ao nome. É. O que não pode ter? Verbo. O caso que você confunde com verbo é só esse caso aqui. Como é que chama esse aqui? Caso da R. Porque logo antes do O vem o quê? Um verbo. E às vezes você sem querer confunde isso. Então, no caso dos pronomes relativos, a gente pode pensar assim, ó, não se esqueça do caso DR. O que é isso? Demonstrativo seguido de relativo. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se porque vier seguido, esse que é relativo. Então, o O trocado por aquilo tem que ser um pronome demonstrativo. Se porque vier seguido, esse que é relativo. É o único caso que você pode fazer mais confusão. Perfeito? Então, os pronomes relativos retomam um termo antecedente, introduzem oração subordinada adjetiva, em regra, vêm precedidos de substantivos ou o quê? Pronomes. Eu sei que eles não podem ser precedidos por verbo, não é isso, gente? E sei também que eu não posso me esquecer do caso DR, que é um caso que geralmente me dá mais trabalho na prova. Perfeito? Dois, estou nas minhas o quê? Conjunções integrantes
O que acontece com as conjunções integrantes? Retomam o termo ou não retomam o termo? A principal característica delas é essa, não retomam o termo. O que mais que eu sei? Não apresentam carga semântica. Então, quando eu falo não apresentam carga semântica, quer dizer o quê, gente? Não dá ideia de causa, não dá ideia de condição, não dá ideia de nada. Ah, qual que é o sentido de uma conjunção integrante? Neutro, não tem sentido de nada. É igual água. Insípido, inodoro, incolor, não é isso? Tem gosto de nada. Então, não apresentam carga semântica. O que as conjunções integrantes introduzem? Introduzem orações de que tipo? Subordinadas substantivas. Então, introduzem orações subordinadas substantivas, tá? Então, conjunção integrante não retoma termos, não apresenta carga semântica e introduz oração subordinada substantiva. Ah, ela sempre vem depois de verbo? Não, posso garantir isso não. É comum vir depois do quê? De verbo. Mas se for uma completiva nominal, vem depois de quê? De nome. Então, isso eu não posso escrever porque não faz sentido, né? Eu posso garantir que o pronome relativo não vem depois de verbo. Mas essa daqui eu não posso garantir que só tem verbo antes, não. Embora seja muito comum. Então, imagina que eu vou começar com as que não tem verbo. Ó. Tinha certeza de que conseguiria realizar seu objetivo. E aí? Certeza é nome, né? Substantivo. Quem tem certeza de. Quem conseguiria realizar seu objetivo? Ele. Não está retomando nenhum termo anterior. Ele tinha certeza. E qual que era a certeza que ele tinha? De que conseguiria realizar seu objetivo. Então, olha o que acontece. Esse que está aqui, como ele não retoma termos, ele é uma conjunção integrante. E eu posso aproveitar e fazer assim, já que já estou fazendo isso aqui, ó. Certeza é nome. Se eu tenho nome mais uma, o quê? Preposição. Essa oração que está aqui é uma oração subordinada substantiva, porque toda conjunção integrante introduz oração substantiva. E de que tipo que ela é? Não está completando um nome? Então, ela só pode ser completiva o quê? Nominal. O problema é sua tara por preposição. O menino olha e fala assim, quem tem certeza de. Aí ele passa um glitter na preposição e a próxima coisa que ele está escrevendo é objeto indireto. Então, tem que controlar essa ansiedade. Não é isso? O menino já olha. Então, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. É a mesma coisa, a gente tem que controlar. Desculpa, ainda vou pôr errado, né? Completiva nominal. A gente tem que controlar a nossa vontade de comer doce também. Difícil.
Né, Robson? O Robson estava ali proibindo as meninas de comer arroz doce, inclusive eu, né? Queria deixar ninguém provar, não, mano. Chamando a gente de fraca. Né? Viu? Mas comer metade do meu chocolate ele come, né? Ah, Robson, aí, ó. Ah, Robson Lins. Eu fico imaginando altas coisas que ele come escondido de todo mundo, né? E fica pagando de puritano. E eu já falei com ele que o tanto de arroz que ele almoçou é a mesma coisa. Cenoura, couve-flor, né? Sei. O quê? Ah, tá. Couve-flor, cenoura e carne moída. Tá. Tudo bem. Oração subordinada substantiva, então, completiva nominal, porque certeza é um nome. Quem tem certeza de. Todo mundo conseguiu ter uma noção mínima. Era importante que todos a apoiassem. Tá. Quem que ia apoiá-la? Todos. Está retomando algum termo antecedente? Não. Então, aqui, ó, era importante, barrinha. Esse aqui é uma conjunção integrante, porque ele não retoma o quê? Termos. E aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva. No caso, o que acontece? Era verbo de ligação. Importante, predicativo do sujeito. O que está faltando? Sujeito. Então, oração subordinada substantiva, subjetiva. Eu sei que a gente ainda vai estudar isso, mas já vai classificando, já vai ficando um exercício a mais, né? Não se espera que alguém se desenvolva sozinho. E aí? Quem que vai se desenvolver sozinho? Alguém. Está retomando o termo antes do que? Não. Então, primeira coisa que eu sei é que esse que aqui não retoma o quê? Termos. Logo, esse que aqui é o que a gente chama de conjunção como integrante. Não retoma termos, aí eu vou classificar essa oração que eu já sei metade do nome dela. Eu sei que é oração subordinada substantiva. Isso daqui eu sei só pelo fato de o que ser uma conjunção integrante. Ah, o que é integrante? Então, eu já sei que é oração subordinada substantiva. E aqui, o que acontece? Quem espera, espera algo. Verbo transitivo, que? Direto. Se você se ativesse apenas ao verbo, a chance de você errar seria enorme. Porque sua mãozinha ia estar furiosa, querendo colocar o quê? Objetivo indireta. Mas alguma coisa disparou o seu coração. Direta, né? Mas alguma coisa disparou o seu coração e te proibiu de fazer isso. O quê? O sim. Né? A cara dela para mim alguma coisa disparou o seu coração. Ó. Se A, PA, o que você sabe? Não há OD. Ela já tinha tanta certeza que ela escreveu. Olha aqui. Tá tendo que apagar. Por isso que ela virou para mim e falou assim, tipo assim, já estava feito o meu, né? Oração subordinada substantiva, subjetiva, por causa do si, que dispara o seu coração. Porque a gente vai treinando. Eu vou te dando tanto exemplo que uma hora vai entrar na sua cabeça. Não, vai. Isso aí, gente, verdadeiramente falando, entra. Só não dá pra gente dar aula com um exemplo só. Concorda comigo? Uma frase é muito pouco. Então, conjunções integrantes não retomam termos, não apresentam carga o quê? Semântica, introduzem orações subordinadas substantivas. Essas são as características essenciais da conjunção integrante, beleza? Agora a gente vai para a preposição acidental. No plural, igual com os outros. Então, quando é que esse que vai ser uma preposição acidental? Vão ser preposições acidentais.
Primeira coisa que eu tenho é que as preposições unem verbos em locução, o quê, gente? Verbal. Ocorrem com ter ou haver seguidos de o quê? De infinitivo. Que equivale a de nesse tipo de locução. Então, as preposições acidentais unem verbos em locução verbal, ocorrem com ter ou haver seguidos de o quê? Infinitivo. Então, é um tipo de locução muito característico. O mais comum é parecer o verbo ter mesmo, tá? Mas é ter ou haver seguido de infinitivo. E nesse caso aqui, ela equivale a de, que é outra coisa que é muito perguntada. Se você pode substituir o que pelo de. Isso também cai bastante, né? Tem uma frase lá. E nunca é o contrário, o de pelo quê? Porque o de pelo quê você quer substituir, fica mais bonito. Aí só cai o que pelo de, né? Que o de fica um pouquinho mais feio. Então vamos começar com uma frase bem simplesinha. Vamos supor que vai ser assim, ó. Temos que estudar português. Primeira coisa, verbo ter seguido de quê? De infinitivo. Então, esse quezinho que está aparecendo aqui é o que a gente está chamando de preposição acidental. E esse quezinho que a gente está falando que é igual a qual preposição? De. Temos que estudar português, temos de estudar português. Só que esse é o cenário ideal, ou seja, o verbo ter vem pertinho de quem? Do infinitivo e a frase é como? Pequena. Só que a vida real é assim? Não. Então, vamos fazer uma vida real, né? O governo tem, em função de sua responsabilidade social, que se comprometer com o futuro do país. Aí já começa a ter cara de prova. O governo tem, em função de sua responsabilidade social, que se comprometer. Aí vai perguntando lá na sua prova se pode trocar esse que aqui por o quê? De. O menino tá olhando e tá vendo assim, não sei. Ou senão ele fala assim, esse que introduz verbo de locução verbal. Aí ele fala assim, nem tem outro verbo antes? É, porque eu coloquei um adjunto, o outro verbo tá aqui, ó. A locução é essa, ó. Tem que ou tem de se comprometer. Tem locução verbal aqui ou não? É. E eu poderia até aumentar a frase. O governo tem, em função de sua responsabilidade social e de seu caráter representativo dentro do escopo legislativo brasileiro, né, nacional ainda, né, brasileiro nacional, que se comprometer com o futuro do país. Então, você consegue colocar meia dúzia de coisas ali e fazer uma frase ainda maior. O que eu quero te falar? Sempre esses verbos vêm juntinhos? Não. É imediatamente seguido de infinitivo? Não. Então, eles podem vir o quê? Afastados. Você pode deixar essa nota aí, ó. Podem, infelizmente, vir afastados. Na verdade, eles podem vir muito afastados.
podem, infelizmente, vir muito afastados. Por mais que não queiramos, esse é o cenário mais normal em uma prova. Né? E vocês têm uma outra mania. Vocês confundem preposição acidental com conjunção integrante. Ao menino fazendo, ele fala assim, quem tem, tem algo. Que estudar português. Aí na cabeça do menino, ele coloca que o que é uma conjunção integrante e que esse pedaço todo é uma oração objetiva como? Direta. Então tem que ter maior cuidado. O que acontece? A preposição acidental, ela acontece num regime específico, ter ou haver mais o que? Infinitivo. Então você tem que memorizar esse caso para chegar lá e identificar. Não é conjunção integrante. E também tem um outro probleminha, forma até um período simples. Isso aqui é um período composto ou um período simples? Simples. E aqui embaixo também, embora seja grande pra caramba, é simples. Não é simples? Porque tem dois verbos, mas os dois verbos constituem um caso de locução verbal. Não são duas orações, é uma oração só. Não é isso que está acontecendo aqui? Uma oração absoluta. Com dois verbos. Pode ter oração absoluta com três. Problema nenhum. Desde que eles estejam em quê? Locução verbal. Cada verbo era uma oração. Neném. Essa é coisa de menino pequeno. Flávia, eu achava que cada verbo era uma o quê? Oração. Tudo bem, isso é normal quando você é pequeno. Depois você vai descobrindo a verdade, né? E uma das verdades que a gente sabe é o seguinte, o número de verbos não define o número de orações. Agora, isso é diferente de eu te dizer assim, ele pode ser uma referência, correto? Você tem que olhar duas coisas. Se existem verbos formando o quê? Locuções, ou se por acaso existem verbos subentendidos, porque ainda existe a possibilidade de você ter um trem subentendido, né? Então, verbos que constituem uma locução, eles formam quantas orações? Uma só. Então, oração é representada por um verbo ou uma locução verbal. E os termos associados a esse verbo ou a essa locução verbal. Então, isso aqui é um período simples, uma oração absoluta. E o número de verbos não define o número de orações, beleza? Bom, você já sabe disso, mas pensar que a gente vai escrever isso, tá? E a sua dúvida é normal. Então, é uma das coisas que a gente confunde, porque a gente ouve isso. Não é da sua cabeça que você tira. Quando você está lá no 7º ano, aí a pessoa fala assim, olha o número de verbos. E fala o número de orações. Nos exemplos que a professora dava no 7º ano, dava certo. Porque ela não colocava o quê? Locução verbal. A questão aqui é só que eu não faço a sua prova. Então, o cara que elabora a sua prova pode tacar uma locução verbal lá? Pode. Você tem que estar preparada para isso. Pode e vai. Né? Vamos ser honestos. Pode e vai. Não vou falar que deve, não, porque... Né? Não, mas tem que selecionar. Não tem jeito. Né? Então, preposições acidentais, ter ou haver, mais o que, gente? Infinitivo. Partículas expletivas. Bem cobradas em alguns organizadores. Tem organizador que ama isso aqui. Então, o que acontece com as partículas o quê? Expletivas? Primeira coisa, não tem função sintática. Nem o que, gente? Nem semântica. Então, elas não têm função sintática e nem semântica. O que mais que eu sei sobre as partículas expletivas? Podem ser suprimidas. São usadas para quê?
para melhorar a sonoridade da frase. E eu sei que elas também podem ser combinadas com qual verbo? No caso de combinadas com o verbo ser, se suprimir, tem que suprimir o quê? Os dois. Então, em caso de supressão, a gente vai ter que suprimir os dois. Bom, o que eu vou ter nas partículas expletivas? Eu posso falar assim, ó, que dia coloquei modelos bem variados, porque aí fica mais fácil você reconhecer na prova. Esse primeiro modelinho que está aqui, ó, que dia mais especial, ele cai muito ou cai pouco? Muito pouco, né? Quase nunca. Porque esse expletivo aqui dá para você perceber, né? Que dia mais especial, geralmente ele está sendo usado só para dar uma ênfase mesmo e para você não fazer uma frase assim, ó. Dia mais especial é o que a gente usa num processo meio que interjetivo. Que menino lindo! Que coisa mais interessante! Vocês conseguem entender que esse que? Ele é muito típico da oralidade. É expletivo, beleza? Então, que dia mais especial, nesse caso, está se ligando a um substantivo. Você conseguiu ver? Percebeu? Beleza. Pode ser suprimido, mesmo se a frase não ficar tão sonora, dia mais especial, ele pode ser suprimido? Pode. Fazendo-se o ajuste de maiúscula e minúscula. Tem que estar escrito isso lá, tá? Se não tiver, o erro é a falta do ajuste. Beleza? É em dias como esse que refletimos sobre o amor. E aí? É que em dias como esse refletimos sobre o amor. Então, pode tirar esse aqui, fazendo os ajustes de maiúscula e minúscula, ou fazendo os ajustes necessários? Pode, né? Então, refletimos sobre o amor em dias como esse. Nesse caso aqui, eu intercalei na expressão é que um adjunto que adverbial. Ah, mas é sempre um adjunto adverbial que vem aqui, Flávia? Sim ou não? Não. Quem dera, né, gente? Sempre é um negócio que no português não existe, né? As crianças é que sabem das coisas. Essa daqui é perigosíssima. O menino acha essa daqui fácil. Porque fala assim, é só tampar o é que. Eu não sei o que é que vocês arrumam, vocês acham que isso aqui é pronome relativo. Porque você vira e fala assim, quem que sabem das coisas? Aí você vira e fala assim, quem sabem das coisas? Aí você responde quem? As crianças. Aí a próxima coisa que você está respondendo é que é pronome relativo.
Então, cuidado, pronome relativo não vem depois de verbo. Nem possível ser, tá? Bom, também não é uma conjunção integrante, porque eu nem tenho período composto. Eu tenho isso aqui, ó. As crianças, separo isso, sabem das coisas. Esse aqui é só para dar uma ênfase. Parece que as outras pessoas não sabem. Não é isso que parece? Então é só uma ênfase. As crianças sabem das coisas. Beleza? É o dinheiro que modifica o homem. Nesse caso, eu usei separado e coloquei o que aqui no meio? Um sujeito, ó. É que o dinheiro modifica o homem. Não é isso aqui? Então, o dinheiro modifica o homem. E em caso de supressão, quando está combinada com o verbo ser, você tem que tirar o quê? O parzinho. Esse que não tem função sintática, nem o quê? Semântica. Então, se eu falar que suprimir mudou o sentido, é verdadeiro ou é falso? Falso. Ah, Flávia, mas eu achei que muda um pouquinho a ênfase. Eu também. Só que ênfase não é a mesma coisa de o quê? Sentido. Eu até falo, ênfase é igual decote. Não muda o tamanho do feito. Só muda a observação. Não é isso? Decote é ênfase. Sutiã é ênfase. Para mudar o tamanho é silicone. Não é isso? Ou tirar também, no caso. Né? Então, as crianças é que sabem das coisas expletivo. Ok? Conseguiu pensar? Pode falar. Essa segunda frase, da junta de ideal, se fosse modificar, tirar o aqui, teria que ter vírgula. O ideal, se eu tirasse esse aqui, é colocar uma vírgula nesse adjunto, o quê? Adverbial. Só que na maioria das vezes, na questão vai falando assim, ó, fazendo-se os ajustes, o quê? Necessários. Quando eu falo ajustes necessários, trocar a minúscula por maiúscula, colocar a vírgulazinha aqui, mudar a ordem da frase, entendeu? Então, se tiver lá fazendo os ajustes necessários, vai estar correto, beleza? Tem que ter um cuidadinho para não hiper corrigir, né? Que já está ajustes, beleza. Conseguiram ter uma noção do que é a partícula expletiva? E os modelinhos mais recorrentes são esses mesmo. O EQ juntinho, o EQ separado, com termos intercalados entre eles, o que no início da frase, que já é mais fácil, só uma ênfase mesmo. Tá? Então, partículas expletivas. Esses 4 tipos, mais os 2 que eu vou colocar aqui agora, então, ou seja, os 6 primeiros casos são os casos que vocês mais encontram em prova, tá? Até usaria dizer assim, os 7 primeiros, tá? Vou todos aqui que já. Até o 7 é muito caidor de com força mesmo. Os outros são menos cobrados, mas menos cobrados não significa que nunca apareçam, tá? Então, aqui eu tenho conjunções. Conjunções consecutivas. Primeira coisa que eu sei sobre as conjunções consecutivas é que elas vão dar ideia de quê? Consequência. Então, introduzem oração subordinada adverbial consecutiva. Isso quer dizer que vai ser uma ideia de consequência. Agora, sabe como é que você identifica uma conjunção consecutiva? Pelo que vem antes. Então, toda conjunção consecutiva precedidas de tal, tanto, tamanho, tão, é um intensificador. Então, o que vai fazer com que a gente visualize a conjunção consecutiva é isso aqui, ó. Tal, tanto, tamanho. Agora, precedidas quer dizer que vai estar imediatamente antes? Não, né? Aí o menino queria que a vida fosse assim. Comeu tanto que se sentiu mal. Só que é assim? Não. A vida é simples? Não. Até Tatá fala que a vida é complicada. É que eu falo isso tanto lá em casa, que qualquer coisa que alguém reclama, ele fala assim, você acha que a vida é fácil? Não é mesmo? Bom que ele já vai aprender, ele tem 6.
E o Vitor agora tá tocando em casamento, tá, gente? Se alguém quiser contratar. Diz ele que tem que ficar independente até os 19 anos. Mas ele ainda falou assim, mãe, eu não quero que você divulgue, porque ser independente quer dizer arrumar os meus clientes por minha conta. Falei, tudo bem, Vitor, não vou divulgar. Cassius tem um casamento aí, ele toca. Ele toca piano e violino. Toca os dois. O dia inteiro. Tipo, sábado e domingo, 12 horas por sábado, 12 horas por domingo. Durante a semana, como ele tem que fazer o para casa, 3 horas de cada. Que é 4 horas na escola, 3 horas de cada, sobra 1 hora para ele fazer o para casa. O dia inteiro. Desde 6 horas da manhã, lá em casa, toca música clássica. Ele acorda e ouve alguma coisa. Pra dizer que é para, como é que fala? Afinar o ouvido. O dele e o do resto da casa. Mas é bonito, vou falar que não é não. E agora ele tá até mais, como é que fala? Flexível com esse negócio de tocar em casamento. Aí outro dia ele tava preparando uma peça lá que era um choro. Aí ele falou, não, vou ter que tocar um choro que a pessoa pediu. Aí não tem jeito. Falei, isso, daqui a pouco você vai tocar Roberto Carlos. E no seu ápice alguém vai pedir pra você tocar música sertaneja no casamento, no violino. Vai, gente, vai. E ele vai ter que aprender. É assim que funciona. É um trabalho. Aqui, é um trabalho. Aqui, ele vai. Aqui. E eu tô feliz com isso, porque ele tá flexível. Ele só fica 2 horas falando no meu ouvido, que a pessoa tem um péssimo gosto. Aí eu falo, não é verdade. É porque o gosto da pessoa não se assemelha ao seu. São só gostos. Você não pode falar que o gosto do outro é pior, não. Ele, não, mãe, mas é, né? Não, não é. Às vezes eu até acho, mas fica lá. Mas tem essa vantagem. A professora dele convidou ele para tocar, né? Falou com ele assim, Vitor, eu te pago R$200 para ir no casamento. E perguntando se eu acho que ele devia ir. Eu falei, meu filho, R$200 é muito dinheiro. Na minha opinião, você deveria ir. Você está fazendo o que sábado? Nada. Vai tocar no casamento. Pronto, você sabe tocar? Vai. Tem que fazer. Então, a vida não é fácil. E ele vai ter que se adaptar a isso. Vai ou não vai? Vai que ele queira realmente viver de música. Será que ele vai conseguir viver só de música clássica? Só no dia que ele passar por um concerto. E ele vai passar, porque ele é estudioso pra caramba. Mas até lá, como é que ele vai comer? Pagar as contas? Mamãe? Não, mamãe vai ensinar ele que ele tem que ser adaptável. Diz ele que com 19 anos vai ser independente. É lógico que a gente sabe que pode não se realizar dessa forma, né? Mas pelo menos ele está preocupado. Ele tem 4 anos para ele planejar, tá bom. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Na realidade da prova, vai vir mais afastado assim, não vai? Era tão preocupado com o futuro que deixava de viver o presente. Não é tão que? E lá na prova, vai vir circulado tão que ou só o que? Claro que é só o que. Vai vir assim, ó. O vocábulo que introduz no período uma ideia de consequência. E você vai ter que ver que é consequência porque o que tem antes? Tão, que, tal, que, tanto, que. Então não vão vir sempre grudadinhos um no outro, não. Dá para pensar nisso aqui? Bom, aí você tem as conjunções comparativas. O que vai diferenciar uma conjunção comparativa? Elas vão vir precedidas de mais, menos, maior, menor e outras palavras que indicam comparação. Então, mais, menos, menor, pior, isso daí que vai ter antes das conjunções comparativas. Introduzem que tipo de oração? Oração subordinada adverbial comparativa. Então, introduzem oração subordinada adverbial comparativa. Dão ideia de quê? De comparação.
Nessas locuções comparativas, o do é facultativo. Então, a gente pode usar nas locuções comparativas que ou do que. Isso é mais importante que outras coisas ou isso é mais importante do que outras coisas. As duas formas são corretas, beleza? Esse do aqui é facultativo. Então, eu tenho lá assim, ó, isso é mais significativo. Então, isso é mais significativo que ou do que outras coisas. Eu falo assim, ó, o investimento em publicidade foi menor que ou do que no ano anterior. Então, o investimento em publicidade foi menor que ou menor do que no ano anterior. Então, isso é mais significativo que ou do que outras coisas. E aqui, para fechar esse grupo das muito importantes e das que menos caem, a gente tem conjunções explicativas. O que normalmente vem antes de uma conjunção explicativa? Vem precedidas de imperativo. Então, vocês viram que esse grupo aqui também, aqui a gente tem uma característica marcante em cada uma. Essa característica eu estou colocando em vermelhinho. Ela é suficiente para você decorar, não é, gente? Então, elas vêm precedidas de imperativos. É o que acontece numa conjunção explicativa. O imperativo vem antes, beleza? Introduzem que tipo de oração? Oração coordenada explicativa. Elas vão dar ideia de quê? De explicação, né? Como elas têm ideia de explicação, elas equivalem a qual conector? Pois, que é outro conector explicativo. Então, as conjunções explicativas, elas sempre equivalem ao conector pois, porque é um outro conector de natureza explicativa. Então, introduzem orações coordenadas explicativas, dão ideia de explicação e equivalem ao conector pois. Então, eu falo assim, ó, estude bastante que você será aprovado. Não é estude bastante, pois você será aprovado? Aí eu falo assim, ó, mantenha o foco. Que tudo na vida requer esforço. Ou pelo menos tudo que vale a pena. Então, mantenha o foco que tudo na vida requer esforço. Estude bastante que você será aprovado. Embora essas três aí também caiam bastante, elas são mais fáceis, porque elas têm características mais marcadas, né? Você tem que analisar menos e se você decorar, funciona. Eu diria que a 4 também, que é a preposição acidental. Dá para decorar, não dá? Ter ou haver mais o que? Infinitivo. Essa também dá para decorar. As 3, né, na verdade.
Conseguiram pensar nessas daqui? Bom, e as demais já caem muito pouco. Muito pouco. Vou começar com outras locuções conjuntivas. Vou chamar de 8. Então, outras locuções conjuntivas. Então, são expressões que vão usar o quê? Tá? Então, essas expressões apresentam carga semântica variada. O problema disso aqui é que chega lá na prova, em vez de grifar a locução toda, porque toda locução é uma palavra só, mais de uma. Em vez de grifar a locução toda, eles vão lá e grifam só a palavrinha qual? Que, né? Para dificultar a sua vida. Mas tem uma vantagem, a locução conjuntiva não tem jeito de ela vir partida. Não dá para colocar coisas no meio. É para que, visto que. Não dá para você colocar assim, para, uma palavra no meio e o que depois sendo uma locução conjuntiva, né? Então, o que a gente tem de locução conjuntiva? Para que, visto que, de modo que, de forma que, contanto que, desde que, ainda que, mesmo que. Então, se a gente for olhar o tanto de possibilidades de sentido, claro que eu posso falar que existe mais de 12 tipos de que. Não posso falar que tem mais? Porque aqui, ó, o mesmo que e um ainda que vão dar ideia de que? Concessão. Um para que vai dar uma ideia de que? Finalidade. Um contanto que vai dar uma ideia de que? Condição. Não tem um monte de coisa? Com quanto, né? Concessão. E contanto que, condicional, né? Vou pegar o desde que para dar de exemplo, que eu vou colocar dois sentidos diferentes. Então, eu tenho lá assim, ó, desde que comecei a estudar, minha vida se transformou. O que a gente vai ter aí? Temporal, né? O conector é esse daqui e é temporal. E coloco assim, ó, desde que você realmente estude, sua vida se transformará. Então, desde que você realmente estude, sua vida se transformará. O que vai ser esse desde que aqui? Condicional. Sentidos diferentes, né, gente? Então, outras locuções conjuntivas, isso daqui. 9, vou colocar aqui, muito facinha, conjunção aditiva. O que acontece com a conjunção aditiva? Vem entre verbos repetidos introduz oração coordenada aditiva e, obviamente, vai dar uma ideia de quê, gente? De adição. Nesse caso aqui, o que é igual a e, porque dá uma ideia de adição. A grande sacada dessa regrinha 9 é que vem entre verbos repetidos. Essa é a parte boa. Verbo repetido é fácil de identificar. A parte ruim é que eu nunca vi cair. Né?
Só é muito fácil. Então, vem entre verbos repetidos. Os alunos estudam, que estudam. Quer dizer que vocês estudam e estudam o quê? De novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até tomar posse. E se não desistir, toma posse. Se parar no meio do caminho, perdeu o tempo. Por isso que eu falo que quando você escolher alguma coisa para sua vida, você tem que ter muita certeza que você quer. Pra você não desistir. Não é? Porque é uma sensação de frustração. Mudar de ideia não é a mesma coisa de desistir. Vocês concordam comigo? Porque no meio do caminho você pode falar assim, pensando bem, agora eu quero outra coisa. Lógico, isso pode acontecer com qualquer um. Né? Mas não ter certeza do que quer é muito complicado. Né? Mudar de ideia, a gente tem que mudar mesmo. Às vezes você quer, num momento da sua vida, você quer uma coisa e outro você quer outra. Bom, aí então 9 palavras aqui vêm entre verbos repetidos, é um caso bem facinho, não é? 10, substantivo. Ó, substantivo, a primeira coisa é que o que é acentuado. Então, aqui, ó, pensei em substantivo. Admite o quê? Determinantes. Vem acentuado. Semanticamente, esse que é substantivo, ele equivale a um pouco. Um toque. Então, eu falo assim, ó. Ele tem um quê de mistério. Então, ele tem um quê de mistério, ele tem o quê? Um pouco, um toque de mistério. Não é isso que está acontecendo? E ele tem um quê de mistério. Determinante. Qualquer outro exemplo que eu te der, gente, vai ficar no fundo o quê? Igual. Ela tem um quê de ousadia, né? A governabilidade exige um quê de controle, né? Por maior que seja a frase, vai ser a mesma coisa. Isso não dá dúvida, né? Também não cai, né? A chance é mínima. Advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade, o que é igual a quão. Bom, no caso do advérbio, você tem que lembrar que ele não modifica o que, gente? Substantivo. Aqui não vai ter jeito de se referir a um verbo também. Então, como ele vai ter valor de quão, ele se refere a adjetivos ou outros o quê? Advérbios. Então, eu viro e falo assim, ó, que linda sua atitude. Que linda sua atitude. Cuidado que confunde um pouquinho com partícula o quê? Expletiva. Na verdade, eu estou falando que sua atitude foi muito linda. O que tira essa dúvida? Observa que lá na partícula expletiva, eu fiz uma setinha aqui e te mostrei que aqui a palavra se referia a um substantivo.
E aqui a primeira coisa que eu escrevi para você não confundir é que não modifica o quê? Substantivo. Então, que linda sua atitude, quão linda foi sua atitude. E olha que lá não vai ter jeito de você substituir por quão também, tá? Então, aqui, ó, que atitude mais interessante? Aí é partícula expletiva. Qual atitude mais interessante? O mais já era a intensidade, tá vendo? Então, é impossível. Esse daqui é um advérbio de intensidade. Aqui, ó. Que longe era o local? Na verdade, eu estou falando que o local era muito o quê? Longe. Quão longe era um local? Está modificando aqui advérbio, né? E aqui adjetivo. Que cedo ele acordou? Não é isso, gente? Vou colocar assim, ó. Que longe, só para você ver assim, ó. Eles estavam. Que aí você consegue ver que aqui está no plural, ó. E aqui ficou no singular. Que longe eles estavam longe. Não é um lugar? Então, esse daí é no sentido de quão longe eles estavam muito longe. E o pronome interrogativo, na verdade, é mais fácil, porque a gente tem que ou o que. Os dois podem ser usados. Quer dizer que esse ou aqui é o que, gente? Expletivo, é facultativo. Pronome interrogativo é usado em quê? Em perguntas. Então é mais fácil de você identificar. Que houve com o rapaz, além do que eu poderia usar o que houve com o rapaz, todo mundo entendeu? Eu posso, em vez de colocar só assim, colocar assim, o que houve com o rapaz. Perguntas diretas. O que aconteceu neste lugar? Então, ele vai fazer perguntas diretas, beleza? Então, aqui eu posso ter que ou que, e eu vou ter um outro negocinho que é o sinal de o quê? Interrogação. Deixa eu dar só uma dica. Lembra que, às vezes, na prova, em vez de ele copiar a frase toda, ele copia só o quê? Um pedaço. Aí, lembra que nesse pedaço pode ter reticências e a interrogação está onde? Lá no texto. Sempre quando for uma questão de que, eu falo com o aluno, para você ter uma dimensão melhor, você precisa ler da letra maiúscula ao ponto final, tá? Porque se eu começo do meio, você não sabe o que vai ser. Todo mundo consegue ter essa noção? E eu já vi prova que começa do meio, a frase. Pega o que e grifa. Só que o que é importante para você classificar está onde? No texto, isso. Então, toda vez que for uma questão de que, para classificar principalmente, é ideal que o aluno leia da letra maiúscula ao ponto final. A frase do que toda. Aí é suficiente, beleza? Porque às vezes você vai encontrar nem é ponto final, é ponto de interrogação. Né? Às vezes o antecedente é um verbo, às vezes é um nome. Você vai ter que validar essas coisas dentro da questão, não vai? Então aqui você acabou esse assunto, todos os tipos o quê? De quê? Né? Já pode fazer exercício, mapa mental, ficha, pode sobreviver com seus quês, que afinal de contas você quer passar, não quer? Então se vira.